Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma live aqui. Deixa eu acenar aqui para o meu colega. Como é que eu convido ele aqui? Bom, pessoas, vamos à live aqui. Médicos que investem. Nosso objetivo aqui é justamente tentar trazer e mostrar pessoas que investem. E aí, Kleber, tudo bom? Peraí, deixa eu te apoiar um pouco Vamos mais aí, alto. Hélio. Tudo Tudo bem? bom? Ótimo. Tava aqui explicando. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Também, visualização, tá tudo certo. E aí, meu caro, nosso objetivo aqui, muito obrigado pelo convite, por vir aí conversar. Meu objetivo aqui com essas lives é justamente tentar mostrar para o nosso público médico a importância de outras habilidades não médicas, né? Então, por isso eu venho buscando pessoas que têm essas outras habilidades, que desenvolveram essas outras habilidades e ver com elas o que levou elas a isso e o motivo de ter conseguido fazer isso. Então, queria aqui que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco aí de você, neurocirurgião, fala CNPI, né? Cheio de certificações. Então, conta para nós aí como é que você veio a chegar nesse caminho. Primeiro de tudo, boa noite, né, cara? Prazer falar contigo, né? Tá em colegas é muito legal, né? De um jeito ou de outro, a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Meu nome é Uhum. Kleber, como o Hélio já falou. Eu tive o privilégio de conversar com ele já há bastante tempo, a gente conversa, né? E eu estava até com vergonha, porque o Hélio já tinha me pedido para a gente dar essa sugestão legal da gente fazer essa live, e eu estava enrolando ele, não por maldade, mas é por trabalho mesmo, e acho que finalmente as coisas concluíram hoje, né? E o bom, você está essa vibe também, né? É. Só que a minha barba é branca, cara. Eu acho que você tem quantos anos? Eu tenho 38. Você tem exatamente a mesma idade que eu, mas olha a minha barba branca. Você tá muito mais privilegiado que eu, viu? E eu que fico reclamando, a gente sempre reclama quando não deve, né? Pois é. Essa vibe dos Mas então, barbudos. pois é, cara, eu por muito tempo eu não usei, eu comecei a usar no início do ano, só que eu acabei raspando também por causa da pandemia para encaixar a Sim. máscara melhor. Só que depois que eu peguei, né, deixa eu falar agora. Mas então, eu vou, então, já que já deu um tempinho para o pessoal vir, não sei quantas pessoas vão vir, né? Porque eu mesmo Uhum. eu não consegui avisar tanto quanto eu queria no Instagram. Obrigado aí pelos coraçõezinhos, pessoal. Mas vamos lá. Meu nome é Kleber, como o Hélio falou, sou neurocirurgião. Eu me formei em 2012, dezembro, parei de sair da residência, né? Mas no papel foi em janeiro de 2013, né? E ao longo desse período todo, eu sempre tive muito claro na minha cabeça uma lógica bem antiga, tradicional, de que eu preciso ser um médico excepcional e que tudo isso vai resolver os meus problemas. Né? O meu pai é médico, é nosso colega. Uhum. Eu tentei fugir, mas essa influência de pai na família, médico, cara, Pesou. eu acabei, não teve jeito, né? Acabei indo. E eu tive muito claro que eu ia fazer alguma coisa cirúrgica. Como meu pai Uhum. tinha uns bons vínculos com os colegas, eu acabei migrando para neurocirurgia. E, cara, eu, durante minha formação, né, eu bati recorde na minha faculdade, né? Oito monitorias diferentes, fiquei fazendo 5 monitorias ao mesmo tempo, curso de tudo que você imaginar. No meu último ano, a parte do meu internato, eu fui fazer neurocirurgia lá na Alemanha. Na residência, passei para a residência que eu queria, o hospital que eu queria, no Uhum. Rio, tudo perfeito. Né? E eu sempre tive muito claro, eu preciso estudar muito, ser muito bom no que eu faço, que tudo vai dar certo. Residência, fui de novo para 2 vezes para a Alemanha, nas minhas férias, né? As minhas férias eram para estudar. Canadá, aí terminei neurocirurgia, Alemanha de novo, Finlândia, enfim, cara, para realmente ser bom no que eu tinha que fazer, porque foi assim que eu imaginei, né? Foi Uhum. assim que eu aprendi. Só que a gente entra no mercado de trabalho e vai percebendo que não é assim. Né? As coisas são completamente diferentes. E, na verdade, não bastava nada eu ter estudado tanto, ter ficado tão bom no que eu estava fazendo. Na verdade, não resolvia nada. Eu comecei a ver colegas que tinham menos experiência e que estavam muito bem, que estavam felizes. Né? Então,
eu comecei a ver as sutilezas, né? Como você está falando aí, né? Que não é só ser médico, tem outras habilidades envolvidas, né? Mas, enfim, trancos e barrancos a gente vai indo. E você, como você sabe, quando você termina a sua especialidade, você começa a ganhar um pouquinho, né? O seu dinheiro honesto, você vai ganhando. Sim. E por causa de influência do meu avô, eu sempre fui um cara muito econômico. Muito. Então, meu dinheiro servia para investir para o futuro. E o melhor investimento que a gente tem é a poupança. Então, eu pegava o meu dinheiro e poupança. E aí eu fui experimentando os produtos de renda fixa, né? Assim que eu terminei. Aí, CDB, poupança, e fui experimentando renda fixa. E qual foi o detalhe que eu vi? Eu vi que não adiantava qual o produto eu colocava, qual produto eu escolhia, eu não ganhava nada. Meu resultado era sempre muito ruim. Então, eu não sei você, mas eu tive um professor que falou, você com certeza tem suas boas lembranças de faculdade, eu tenho uma. Foi do meu primeiro professor, né, o professor de bioquímica. Ele uma vez me falou, Hélio, o seguinte, que o que vai diferenciar vocês é o poder de leitura que você tem, né? Que eu mudei um pouquinho para o poder de absorver conhecimento e informação. E aí eu falei, cara, puxa, eu fiz faculdade, né? Fiz residência, tudo onde eu queria, por que eu não posso aprender a estudar isso também? Pô, se o cara aprendeu, eu vou aprender. Sim. Eu sempre tive um perfil autodidata. E aí, meio perdido por onde começar, eu cheguei lá atrás, talvez 2013, sem saber nada. Eu li um daqueles livros do Gustavo Cerbasi que, enfim, não me agregou muita coisa, né? É bom para começar. Aí depois disso, bom para começar. Aí depois disso, eu queria estudar mais. Característica minha, eu queria aprender. Acabei me deparando com um colega que me deu um livro de opções. Eu li, eu não entendi nada, né? Obviamente, não entendi nada. E deixei meio de lado. E aí, eu acho que foi em 2014 para 2015, eu comecei a ficar um pouco mais incomodado com essa coisa de querer evoluir. Os problemas que a gente tem com medicina, né? Você começa a fazer reflexões sobre o seu futuro, onde você vai estar. Aí você começa a ver os seus colegas de 70 dando plantão, você começa a ver os seus colegas de 80 morrendo dando plantão, infartando. Não sei se você já teve essa experiência ruim. Foi o que me levou para esse caminho. Eu fui juntando, foi que te levou a esse caminho, né? E eu comecei a juntar com algumas coisas que eu fui vivenciando na minha vida. Eu vivenciei também muito uma outra frase de um amigo meu. Ele dizia o seguinte, cara, para você saber onde você vai estar daqui a uns 20 anos, olha para alguém que tem 20 anos a mais do que você, que faz mais ou menos as coisas que você faz, olha como ele está. E eu comecei a ver e começou a não me agradar o que eu via. Meus staffs, que foram os caras que me ensinaram a operar, operando domingo de noite, domingo de madrugada, sábado, enfim, e eu comecei a ver que eu não gostava daquilo, eu não queria aquilo. E eu queria alguma coisa diferente. Não sei se foi a sua experiência. Eu como anestesista, vi muito disso, né? Porque a gente vive com cirurgiões nos horários mais impróprios operando, falando que tá ali porque precisa, porque tem que pagar as contas. É muito esse cenário aí. E aí, cara, essa vontade de começar a estudar voltou. E voltou forte. Por um acaso, eu tive 3 experiências com anestesistas e renda variável. A primeira na minha residência. Né? Vocês são, em geral, muito melhores que a gente. Vocês enxergam as coisas muito melhor que a gente, né? Muito antes. Eu estava no meu R5, neurocirurgia, microscópio, aquela coisa fantástica. E tinha um anestesista, né, que estava anestesiando. Excelente anestesista. Estava na bolsa. Falei, caramba, na bolsa, cara. Isso marcou. E depois disso eu tive 2 colegas muito próximos, anestesistas. Um que negociava opções fora do país, dos Estados Unidos, e o outro que falava muito de ações. Eu falei, cara, eu tenho que aprender isso. Eu preciso aprender isso. E opções era um troço que eu achava assim, impossível de aprender, eu achava muito complicado.
E renda variável, então eu vou começar por ação. Entrei num grupo de investimentos, né, desse colega, comecei a ouvir. Eu falei, vou estudar. Chegou o momento. Uhum. Aí eu comprei meu primeiro livro, O Investidor Inteligente, né? A Bíblia Benjamin, lá. a Bíblia. Aí li uma vez, grifando, né? Li a segunda, li a terceira, li umas 4 vezes o livro. Eu falei, cara, agora eu pelo menos estou entendendo alguma coisa, juntando com as coisas que estão ali, que as pessoas falam no grupo, eu estou começando a entender. Uma Aí base. comecei uma base básica, assim, né? Mas eu pelo menos eu pelo menos eu enxergava alguma coisa. Aí depois disso, eu peguei um outro livro que eu gostava de análise técnica, que eu comprei lá de fora, na Amazon. Aí li também umas 3 ou 4 vezes, e aí eu peguei as referências bibliográficas dos dois, aí eu comecei a ler um atrás do outro. E aí, cara, eu estava num período de vida que eu estava trabalhando um pouquinho menos com neurocirurgia, eu conseguia organizar bem meu tempo. Certo. E, cara, o meu tempo era ou eu estava operando, ou atendendo, ou eu estava estudando sobre mercado, economia. Eu só fazia isso. Literalmente, aí, cara, eu cheguei a contabilizar, deu um intervalo de um ano aí, 3.000 horas fazendo isso. Troço bem obsessivo mesmo. Bem Neurocirurgião é obsessivo. muito obsessivo, é impressionante. Muito, né, cara? É o Muito perfil do... Pois é, cara. Aí eu fui ver, cara, eu fui ver, tipo, era uma faculdade de administração, assim, tempo, né? Que as pessoas fazem de forma saudável, enfim, de madrugada, sei lá, 1.000 e tantos vídeos. Eu comecei, cara, entrei num nível muito pesado de leitura, né? E aí, cara, chegou um momento que eu relaxei depois de mais ou menos um ano. Falei, cara, agora eu entendo um pouco o que está acontecendo. Eu não me considero um pro, né? Mas eu estou entendendo o que está acontecendo. E eu imagino que você seja assim. Quando a gente gosta de alguma coisa, você começa a bater papo com os amigos. Uhum. Pô, cara, você já bebeu essa cerveja? Ou essa cerveja que eu experimentei? Ou esse vinho? Ou viajei para tal lugar? As coisas que você gosta, você começa a dividir com os outros. E eu comecei a dividir o que eu curtia. Falar de economia, falar de dinheiro, falar dessas coisas. Comecei a curtir. E aí eu tive uma sacada muito interessante. Que eu comecei a ver que aquelas pessoas, os meus colegas com quem eu conversava, a gente só fala com médico, né? Entre médicos, eles não sabiam nada do que eu estava falando. Não entendiam nada do que estava acontecendo. Né? E aí eu percebi que eles estavam, na verdade, no mesmo lugar que eu estava há talvez alguns anos atrás. E aí, cara, ela me falou a seguinte expressão: Kleber, puxa, você parece saber tanto do que você está falando, você não quer me prestar consultoria? Cara, na hora que ela me falou isso, eu estalei. Porque eu pensei, cara, tem um monte de colegas que não sabem isso, de alguma forma eu posso ajudar. Tanto oferecendo um serviço, quanto um troço que é bom para mim, que é lazer, e ajudar, né? Ajudar o colega. Aí foi nessa época, não sei se foi ela ou foi ideia minha, criei um canal do YouTube. Criei um canal do YouTube. Desculpa, antes disso de criar o canal do YouTube, desculpa. Eu falei assim, cara, eu sou neurocirurgião. Pô, vou começar a falar de dinheiro, economia, ele vai achar que eu sou doido. A gente já, As pessoas já normalmente já tem esse estigma, né? Exato. Exatamente, a gente já tem esse estigma. Aí eu falei, caramba, vão achar que eu sou doido. Então eu falei, puxa, eu preciso de uma certificação. E eu via que no meu grupo lá dos investimentos, tinha um cara que tinha CNPI fundamentalista. Eu falei assim, não sei o que é isso, mas eu via que quando ele falava, as pessoas davam muita consideração. E eu sei que os nossos colegas, cara, precisam de diploma, certificado, senão vai achar que efetivamente não tem nada a agregar. Então eu falei, cara, não sei o que é isso, mas vou fazer essa prova. E aí eu descobri que tinham 3 provas, né? Que é CNPI, é o fundamentalista, o técnico ou o pleno. Eu falei, cara, não sei o que é isso, mas, bom, vou fazer logo tudo. Não sei o que é, vou fazer logo as provas todas. E aí eu Bate cabeça. peguei, fiz as provas, passei, sem saber exatamente o que era. Aí quando eu passei, eu mandei num grupo, agradecendo. Cara, queria agradecer, né? E eles nem sabiam que eu era médico. Queria agradecer, pô, já estou aqui com vocês já há vários meses e comecei aqui, acabei de tirar meu CNPI pleno. A pessoa, caramba, CNPI pleno, que isso, cara?
Tem 50 pessoas ainda só no país que tem isso, o pleno e tal. Falei, caramba, que legal. Puxa, eu comecei a ter um pouco mais de noção do que era isso. E aí eu resolvi começar a vender curso. Pronto, agora eu estou pronto. Já tenho um certificado. Vou abrir um canal do YouTube e vou vender algum curso, que era a onda da época, né? Acabou que eu fui vender um curso agora, um ano e pouco depois, só porque me pediram. Eu nunca tinha tido a ideia de vender curso. Criei o canal do YouTube. Todo mundo falava, cara, você tem que ir para o Instagram. Aí eu vou para o Instagram. Eu nunca tive Instagram, nunca tive Facebook, né? Sou super discreto. E aí abri o Instagram. Comecei a postar coisas. E aí falei, puxa, eu vou criar um grupo de WhatsApp, vou conseguir ficar mais próximo dos colegas, a gente discutir e de repente, né, conseguir vender um curso, um negócio desses. Aí eu criei o primeiro grupo, com 3 colegas. Aí depois 5, 10, 20, 50, 200, 500, a gente está chegando agora perto de 1000. Né? Cheguei eu até descobri o privilégio de saber que você está lá no grupo, eu nem sabia, né? O privilégio de saber que você está lá. Tenho a oportunidade de aprender com você lá. E aí eu fui vendo, caramba, as pessoas têm essa necessidade, têm essa demanda. Então a ideia do curso ficou de lado, né? E as pessoas, como eu recebo muita coisa no privado, perguntas, dúvidas, bate-papo, eu fui vendo, cara, quantas coisas que a gente, né, como médico, precisa que a gente não tem. Então, primeiro, né, eu comecei a me aprofundar cada vez mais no mercado, estudar. Acabou que agora, opções que eu achava um troço extremamente difícil, eu estou dando aula, um dos cursos foi de opções, né, na verdade. Eu fui vendo que, efetivamente, eu passei daquela fase de ter dúvidas, puxa, será que eu posso agregar alguma coisa para alguém? Eu cheguei à conclusão que eu consigo agregar para os colegas. Foi quando eu falei, cara, por que eu não abro também uma corretora de seguros? Né? Porque eu comecei a ver que lá nos Estados Unidos, neurocirurgião depois dos 50, 60, ele para. Porque o custo do seguro é muito caro, não compensa. Então o cara para. Falei, puxa, os colegas vão precisar de seguro. Vou abrir uma corretora de seguros. Está aberta. Aí eu falei, cara, puxa, contabilidade é um problema. Puxa, o meu contador, eu tenho um monte de dúvidas, ele não atende como eu gostaria, ele não resolve especificamente meus problemas. Será que ele faz a minha contabilidade de uma forma que eu possa pagar menos impostos? Cara, mas eu preciso me juntar com alguém que saiba fazer isso bem. Então, cara, eu abri um escritório em sociedade com o melhor contador médico do Rio de Janeiro, de longe. Correto, bom de relacionamento e bom demais. Quem dá todas as aulas do conselho é ele. Criamos um escritório de contabilidade. Precisava criar um escritório para os colegas irem e efetivamente começar a investir. Enfim, e aí, cara, as coisas foram andando. Porra, Kleber, por que você não... eu estou precisando de um curso, cara, me dá um curso. Me pediram fazer um curso, eu não queria nem fazer mais cursos, né? Aí eu vendi os três cursos. Cara, vendi por um preço bom, justo, né, para o público médico. E, cara, me deu um retorno que eu não conseguia imaginar. Né? Me deu um retorno, assim, muito considerável, muito considerável. E um feedback muito bom, enfim, cara. E as coisas andando, sempre andando. Então, acho que tem que fazer coisas fora da medicina. Com certeza. A minha história tem muito paralelo aí com a sua. Eu também percebi essa demanda. Eu não vim de família de médico, na verdade, a minha mãe não era, ela era cozinheira numa casa de família e eu vim, fiz USP tudo de graça, porque não teria a menor condição de fazer faculdade se não fosse assim. Mas eu sempre achei, dada a minha situação, a minha expectativa, que o que eu precisava era ganhar dinheiro para ter sucesso financeiro. Assim, o meu problema que eu não tinha sucesso é porque eu não ganhava dinheiro. E fui fazendo isso, fui tomando minhas decisões, fazendo faculdade, residência. E aí eu cheguei no meio médico lá. É chata, né? O uísque não, é só chato. Aí eu continuei lá fazendo. E quando eu me formei, finalmente cheguei no mercado financeiro, eu tive esse mesmo impacto que você, assim, de estar lá naqueles plantões indecentes que a gente dá em horários inapropriados, domingo à noite, fim de semana, feriado. E eu via que não estava só eu lá. Tinha muitos outros médicos que também tinham tido uma carreira longa, que ganharam muito dinheiro a vida toda e por algum motivo estavam dando os mesmos plantões que eu, que estava começando, né? Porque quando você está começando, você aceita qualquer coisa, né? Te mandaram para qualquer lugar, você vai, vou aprender, vou trabalhar.
Mas eu chegava lá nos lugares e tinha essas pessoas lá, 70 anos, como você falou, até 80 anos trabalhando, e ele falava que assim, não, ganhei muito bem na vida, mas estou aqui porque eu preciso pagar as minhas contas. E aí deu aquele choque de realidade, né? Eu falei, cara, o que aconteceu? Tipo, eu achei que a solução da minha vida ia ser trabalhar, ganhar dinheiro e ser médico rico, sei lá, era a minha visão que eu tinha. E embora eu estivesse ganhando bem, e eu via que aquelas pessoas estavam ganhando bem também, tinha esse problema. Eles estavam lá, eles não tinham construído nada. Eles passaram a vida toda deles trabalhando muito, gastaram um monte, mas não tinham construído nada e estavam bloqueados. Foi nesse momento que eu acabei percebendo que o que faltava ali era educação financeira, né? Não adianta você ganhar, por mais que você ganhe, entendeu? Você ganhar 60 mil, vi médicos ganhavam 80 mil por mês e não estavam construindo nada de patrimônio. E aí eu percebi, cara, não é a quantidade de dinheiro que você ganha, não adianta eu me matar de trabalhar. Eu preciso ter educação financeira aqui para construir alguma coisa. E aí, nessa busca, eu também fui fazendo vários cursos, só que eu fiz curso técnico, fiz curso de opções, fiz tudo isso, e para mim não funcionou direito. Assim, em um dado momento ali do meu percurso, um outro colega meu, anestesista também, que me desafiou e falou, cara, a gente tinha que tirar uma certificação, porque ele também estudava comigo, de investimentos, ele gostava do assunto, ele falou, cara, eu vejo que tem muita gente aí, tem uns caras aí, a certificação mais apropriada para a gente tirar, uma mais alta no mercado, tem o CNPI e tinha o CGA, né? Porque eram as duas certificações mais top que tinha. E aí eu vi que o CNPI era mais no quesito de recomendação de produtos, que é a certificação que a maioria das pessoas que produzem, que trabalham na Inversa, na Empíricos, fazem relatórios, tem CNPI. E tinha o cara que era o CGA, que era o cara que fazia gestão de patrimônio, assim. Então, os caras que quando você fala o fundo Alasca, esses fundos, ele tem um cara CGA lá por trás que faz essa gestão. Eu falei, eu gosto mais da ideia da gestão, assim, de fazer, não quero produzir conteúdo, minha ideia nunca foi de ficar dando indicações, eu quis ir mais para esse setor. E da mesma forma como o CNPI, o CGA também é um certificado super escasso, assim. Quando eu fiz há uns 3 anos atrás, acho que tinha umas 100 e poucas pessoas no Brasil com o CGA. Cara. É bem pouco, assim. E aí você for pensar, você fala, mano, tem 100 pessoas com CGA e tem milhões de assessores. Esses assessores não têm. Nesse momento que eu descobri que todo mundo com quem a gente vai buscar informação de investimentos não é um cara super qualificado. São pessoas que são gerente de banco, assessor financeiro, eles não é requisitado deles ter uma graduação em investimentos tão alta assim. Eles sabem sobre produtos e eles são essencialmente vendedores de produto. Então, o que acontece quando você vai atrás de um vendedor de produto e você não sabe o que você precisa? O cara vai vender qualquer coisa para você, né? Então, imagina que você precisa de um tênis de corrida. Se você chega numa loja de sapato lá e você não sabe diferenciar um tênis de corrida de um chinelo, o cara vai te empurrar um chinelo e tanto faz. Para ele, o problema, quem fez a coisa errada não é o cara que te empurrou o chinelo, é você que está comprando a coisa errada. E o mesmo acontece com investimentos, né? A gente chega lá para um gerente de banco, um assessor, e ele fala, olha, eu tenho aqui 10 mil, 100 mil reais para investir, eu quero investir. Você está fazendo uma pergunta errada para ele, né? O cara vai te empurrar qualquer coisa. Então eu percebi que cabe a quem está comprando a educação de saber o que ela está precisando. E aí o CGA me deu muito isso, me deu uma clareza de montar portfólio. E essa clareza de montar portfólio fez que eu entendesse também que era isso que funcionava no longo prazo. A gente é médico, e como médico, a gente não fazia sentido ali no que eu estava fazendo, eu dedicar muito tempo. Apesar de fato eu ter dedicado, você também ter dedicado, isso não significa que todo médico que quiser ter um investimento precisa ter dedicado a mesma quantidade de tempo que a gente dedicou para fazer isso. Longe disso, assim. O que eu falo é que, assim, hoje, se você quer investir direito, você precisa fazer o básico com frequência e aportar. Então, você precisa aportar, você precisa ter rentabilidade, você precisa ter tempo, mas você precisa fazer isso com consistência. Você não precisa, em momento algum, tirar um CGA, tirar um CNPI para ter um investimento decente. Por quê?
Porque o médico ele vai construir patrimônio não é com investimentos. Inclusive, boa parte do meu patrimônio que eu construí não foi com investimentos, foi trabalhando com medicina, entendeu? Foi trabalhando. O que eu fiz? Eu soube poupar, eu soube investir nas coisas simples e básicas, porque quando eu investia nas coisas muito complexas, às vezes não dava certo. Então, eu percebi que o quanto mais simples eu era ali no processo, mais resultado eu tinha. E é isso que eu fui fazendo para mim também. Também não comecei com a ideia de fazer investimentos para terceiros. Eu queria fazer a gestão do meu patrimônio. Quando eu fiz esse CGA com o meu colega, a gente queria juntar e fazer um grupo de amigos, falar, ó, vamos fazer um grupo de amigos e fazer a nossa própria gestão. Acabou que a gente não continuou junto, mas a ideia do CGA, como eu estava gerindo o meu patrimônio, chamou a atenção da mesma forma que para você. Quando você gosta do assunto, você começa a falar, as pessoas viram eu andando com umas bíblias de investimento embaixo do braço, indo fazer anestesia e começaram a perguntar. E entender que estava dando certo para mim. Porque eu consegui diminuir minha carga horária, eu consegui juntar patrimônio e eventualmente, em algum ponto ali também, as pessoas falaram, cara, você pode me ensinar a fazer isso? E aí eu comecei também a fazer uma assessoria, de pegar o cara pela mãozinha, falar, deixa eu ver o que você está fazendo, e ensinar. E assim também nasceu o meu processo de cursos e mentorias. Foi com esse objetivo, de ajudar e mostrar esse conhecimento. E o mais importante, não precisa ter todo essa base enorme. Eu descobri que existem algumas coisas que a pessoa precisa aprender a fazer e foi nesse conceito que eu fui trabalhando. A gente não precisa ter um conhecimento super profundo. Tem uma teoria de conhecimento que que assim, você tem uma barra vertical de conhecimento e quanto mais profundo você é, maior é essa barra. Então, o nosso conhecimento em medicina, nesse aspecto, ele é super profundo, ele é um pilar enorme. Mas o problema é que muita gente a linha de conhecimento fica só nessa barra. Tá? E quando o que vai fazer diferença é a gente criar um T em cima, uma linha horizontal e expandir ela o máximo possível. Você não precisa ter um conhecimento profundo em várias coisas, mas a gente precisa ter um conhecimento mínimo em várias coisas e profundo em alguma coisa. Então, o nosso conhecimento, exatamente, conhecimento em T, é profundo em medicina e sempre vai ser isso, porque é o que a gente escolheu. A gente passou 10 anos, você passou até mais, são 12, 13 anos a neurocirurgia. Então, assim, seu conhecimento nisso vai demorar até que o seu conhecimento tenha o mesmo carga horária de medicina e investimentos. Mas a linha aqui em cima de você expandir esse conhecimento lateral faz você aumentar os seus resultados, buscar esse conhecimento. E é isso que eu defendo hoje. Apesar de hoje eu ter um conhecimento até profundo em investimentos além da medicina, não é isso que a gente precisa para ter resultado, que a maioria dos médicos precisam para ter resultado. Ele precisa ampliar esse Tzinho, a parte de cima do T ali, para indo até as pontas expandir. E aí vem buscar o conhecimento em investimentos, buscar o conhecimento de contabilidade, buscar o conhecimento de o que a gente precisa fazer, porque na faculdade ninguém ensina nada para a gente, né, disso. A gente não aprende nada sobre educação financeira, sobre como abrir o consultório, sobre contabilidade, sobre seguros. E aí a gente chega no mercado e fala, mano, e aí, como é que eu faço isso? Aprendendo na porrada, perdendo dinheiro. Então essa é a minha busca aqui, é expandir a linha de conhecimento para as outras pessoas. E assim, eu queria ouvir um pouco da sua opinião assim sobre no investimento, que é a nossa área, o que você defende que as pessoas busquem de conhecimento? Assim, como que é a sua visão nessa distribuição de conhecimento para as pessoas? Até onde você acha que elas podem ou devem ir buscar o conhecimento? Legal, é uma boa pergunta. Eu vejo, cara, da seguinte forma. Primeiro, eu acho que nós somos os profissionais mais mal aproveitados de toda a face da Terra. Né? Porque se colocar a média de QI de todas as pessoas que estão assistindo isso aí, é maior do que a média de QI de qualquer outro lugar que você imaginar. Né? A capacidade que todo mundo tem aí de aguentar estresse, de ficar sem dormir, sem comer, e problemas e sobreviver. Então, nós somos os mais mal aproveitados que tem na face da Terra. Ponto. Dito isso,
eu vejo de duas formas diferentes. Ponto 1, concordo totalmente com você que ninguém precisa ser especialista igual a gente virou, na verdade, né? Profissional, se a gente Porque a puder gente é dizer dessa neurótico. forma. E, além disso, isso é um conselho que eu dou para as pessoas quando as pessoas perguntam. Eu não cheguei aqui, do mesmo jeito que você não chegou aí pelo que você disse, com esse planejamento, com esse processo estruturado de vida lá no início. Eu nunca me imaginei que um dia eu ia estar fazendo uma live no Instagram discutindo investimento com outro colega que também é profissional, tem uma segunda... Nunca me imaginei isso. Então, eu acho o seguinte. Primeiro, eu acho que todos os colegas têm que ser e se comportar como uma empresa. Inclusive, isso foi o tema da minha aula, eu acho que é a aula que eu mais gosto de dar. Ser e se comportar como uma empresa. Como que uma empresa se comporta? Empresa Vale do Rio Doce, minério de ferro. Ela vende minério de ferro. A Vale do Rio Doce, ela não vende petróleo, ela não faz empréstimo de dinheiro, ela não vende nada relacionado com cartão, ela não vai vender soja, ela vende minério de ferro. E é muito boa em fazer isso. Uhum. Ela melhora todos os serviços, todos os processos, diminui todas as perdas, as despesas, maximiza a margem, mas ela vende minério de ferro. Ponto. Ela é muito boa nisso. Um médico estudou 6 anos, aprendeu em 6 anos o que as outras faculdades fazem em 12, porque a nossa carga horária é de manhã e de tarde, fora o que a gente faz de madrugada. Então, de longe, é o dobro do que qualquer outra pessoa faz. Então, você é médico ou médica. Você tem que fazer muito bem o que você faz para ganhar muito dinheiro com o que você faz. Vírgula. Pegar esse dinheiro e investir bem é uma segunda etapa do negócio, não é o principal. Então, as pessoas não precisam ser especialistas em investimentos para tomar as suas decisões financeiras. Elas precisam ser muito bons, muito bons profissionais, ganhar muito dinheiro, que cada vez está mais difícil, também é uma vírgula, e esse dinheiro que sobrar, investir. Então, é ser e se comportar como uma empresa. Como que é ser e se comportar como uma empresa, sendo médico? É fazer cursos relevantes, não é como eu fazia cursos de tudo. Cursos relevantes. E o que é um curso relevante? É um curso que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro com medicina. Uma empresa investe numa máquina quando ela acha que aquela máquina vai dar mais dinheiro. Então, investir na sua profissão é quando você acha que você vai fazer aquele congresso, aquele curso ou aquele negócio, isso vai gerar mais dinheiro. Quando eu vou comprar um equipamento para o meu consultório e eu fiz uma análise adequada daquele equipamento, do meu fluxo de pacientes, de quanto eu vou cobrar, de quantos meus concorrentes cobram, de em quanto tempo eu vou ficar no 0 a 0, saber se isso vale a pena. Vou saber se fazer aquele curso compensa. Eu vou saber se compensa aquele plantão que paga R$ 500 que eu sou estatutário, compensa, ou se não é melhor eu pegar esse tempo e trocar por uma outra coisa. Então, isso é ser profissional. Isso é ser uma empresa sendo médico. Se você fizer isso bem feito, se você, infelizmente hoje, nos dias de hoje, aprender sobre marketing, que infelizmente você vai precisar aprender, se você aprender a se comunicar com as outras pessoas, e sim, tem que aperfeiçoar, tem que melhorar. Eu fui fazer exercícios por muito tempo de dicção para poder falar direito, articular. Então essas coisas são importantes, você conversa com o paciente. Se você aprender um pouco sobre mídia social, se você aprender um pouco sobre contabilidade e gestão de consultório, você está fazendo o seu trabalho bem feito. Esse dinheiro a mais que você vai ganhar, e aí, Kleber, o que eu faço com isso? Né? Porque eu preciso tomar minhas decisões. Aí eu costumo dar um exemplo do ortopedista. Tá? Eu tenho condromalácia, meus joelhos. Né? E aí, eu, por um exemplo, estou com dor no meu joelho. Eu sou médico, bem formado, estudioso, dedicado, mas eu sou neurocirurgião, não sou ortopedista. Então, dependendo do grau de complexidade que esse colega ortopedista falar ou quiser discutir alguma coisa comigo, eu não vou poder definitivamente dizer se está certo ou errado. Eu não tenho esse conhecimento. Então, eu estou buscando alguém que tem mais conhecimento do que eu e eu vou no colega ortopedista. Eu estou buscando alguém que tem mais conhecimento do que eu, mas eu não sou um completo ignorante. Eu sou médico. Né? Então, eu estou indo nele lá.
Olha, meu colega, minha colega, eu tenho condromalácia. E aí, o que eu faço? Olha, nesse joelho não vai ter jeito, é cirurgia. Pô, mas será que é cirurgia? É, cirurgia. E com anestesia local. Puxa, eu, pelo menos, como eu sou médico, eu vou poder perguntar, eu vou poder discutir. Mas primeiro, será que efetivamente é o melhor caminho cirurgia? Será que com anestesia local é o melhor caminho? Será que não existem outras formas? Eu, pelo menos, eu tenho um mínimo de conhecimento, um mínimo de bagagem para poder perguntar. Só que o que acontece em geral, fazendo o paralelo com o investimento? O nosso colega não sabe nada. É um completo ignorante, mas assim, de não saber nada. Então ele chega como um colega nessa semana me falou. Vai no gerente de banco, pergunta qual é o melhor investimento. O melhor investimento é aquele que deu o máximo de rentabilidade no mês passado. Ou seja, compra aí, cara, 200 mil, 300 mil de ações da Petrobras. Uhum. Aí o cara comprou 200 mil, 300 mil de ações da Petrobras. Deu azar, movimento de mercado, em, sei lá, em um mês ou 2 meses ele perdeu 80 pau. Né? E aí a culpa é do gerente ou a culpa é também dele, que apertou o dedo e tomou a decisão, sem ter um tiquinho de conhecimento? Então, acho que os nossos colegas eles precisam de outras habilidades, como você disse. Eles não precisam ser os maiores investidores ou os maiores conhecedores e profissionais do mercado. Não. Mas eles precisam adquirir um mínimo de conhecimento para não ser completamente leigo e totalmente amador. Para poder, pelo menos, quando alguém falar alguma coisa, poder ponderar e saber se é a melhor opção. Minha visão é essa. Sempre falo isso também. Eu acho que, assim, o mínimo que você precisa saber é saber como calcular o quanto que você ganha por hora. Eu vejo muita gente que não sabe isso. É a ideia do emprego. Posso fazer uma vírgula? Manda. Uma vírgula que eu lembrei agora. Olha o exemplo. Num hospital que eu dava plantão, dormia de noite, felizmente, né, eu falei, 9 meses eu não faço isso, mais ou menos uns 60% de todos os colegas lá caíram numa pirâmide financeira. É. Inclusive, um deles, ele não somente caiu nessa pirâmide, como ele pegava dinheiro emprestado de outras pessoas para botar dinheiro nessa pirâmide. Nossa Senhora. O cara, qual é a regra? Né? A gente, dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Não tem nada errado com isso. Né? Todo mundo quer dinheiro. E eu costumo dizer que nós, médicos, a gente tem um grande problema. Que a gente é muito mal reconhecido. Isso é um fato. Né? Nós não somos reconhecimento zero que a gente tem pelas pessoas, pela sociedade, enfim. Eu peguei Covid e eu ouvi das pessoas do meu prédio que se eu saísse, iam chamar vigilância sanitária. As mesmas pessoas que a gente ajuda, né? Então, a gente é muito mal visto. E aí o que acontece? Quando a gente termina a nossa formação, é quase como se a gente quisesse dar um presente pra gente. Eu mereço. E o que eu mereço é ganhar dinheiro. E o que eu mereço é ganhar dinheiro rápido, porque eu me esforcei lá atrás para ser médico, não para ganhar dinheiro, são coisas diferentes. Exato. Então, eu sou um completo ignorante no mercado, eu só sei que eu quero ganhar muito dinheiro e rápido. Então, quando alguém, que era inclusive o dono da pirâmide, era um colega nosso, ele chega e diz assim, cara, eu tenho um investimento certo para você, perfeito para você. Eu acabei de fazer esse investimento com mais outros 30 colegas e eu acho que eles estão muito satisfeitos e tenho certeza que você vai ser igualzinho. O cara começa a fazer um monte de gatilho com você e diz assim, olha, eu te dou 30% em 3 meses. Irmão, eu quero. Na hora. Toma. E aí todo mundo começou a dar dinheiro pro cara. Nos primeiros meses deu tudo certo. Né? E aí, como eu ganhei muito, o que eu quero? O cara começou a pegar dinheiro emprestado de outras pessoas, de outros colegas. Exatamente. Ele pegava dinheiro dos outros para investir. E aí, prometia para os outros 10 para pegar 20 ou alguma coisa do tipo. Resultado, a pirâmide ruiu. Como era de se esperar, todo mundo perdeu um monte de dinheiro, gente tomando benzodiazepínico com um monte de problemas. Por quê? Se tivesse uma métrica mínima, olha, cara, isso é irreal. Se é irreal, eu não vou fazer. Se um doente chegar no seu consultório, você não vai dizer, olha, rapaz, eu conheço a cura do câncer. Você não vai falar isso para ele.
Se você descesse na portaria da sua casa, tivesse um cara dizendo com uma pílula mágica da cura do câncer, você não ia acreditar. Mas você acredita quando o cara te promete qualquer besteira que atenda a sua necessidade emocional de ganhar dinheiro, o cara vai. Então nós somos presa fácil. Mas desculpa te interromper. É presa fácil por justamente não saber avaliar as possibilidades, né? Então, a ideia que eu estava falando é que, assim, justamente, médicos são como empresas porque médicos, em geral, têm faturamento de empresa, né? Então, tipo, quantas empresas familiares pequenas aí não tem faturamento de 30 mil? É a mesma coisa. Tipo, uma empresa, a diferença é que o cara tá sozinho, às vezes não tem funcionário. E ele não se especializa em realmente melhorar os ganhos. Não sabe calcular o quanto ganha por hora. E aí fica muito difícil mesmo. E eu digo que médico não precisa, em geral, ganhar mais. Ele precisa ganhar melhor. Entendeu? É entender onde que ele está dedicando as energias dele e fazer com que ele vai otimizando o processo, que é um processo de empresa. Cortar custo onde não está valendo a pena, focar energia onde você ganha melhor. Obviamente, medicina não é só dinheiro, né? Então você nunca vai também trabalhar num lugar que te paga. Aliás, acho que a pior coisa que pode acontecer é você arrumar um emprego que te paga muito bem e você odeia. Entendeu? Porque você vai ficar... Imagina, entendeu? Se você chega lá, o negócio paga uma fortuna, banca todo o seu estilo de vida, mas você odeia aquilo. Ia ser a pior coisa do mundo para acontecer com você. Pensa na bolsa. Pensa na bolsa. É o dinheirinho do aporte na bolsa. Mas você até tolera por um tempo pensando nisso. Assim, não, eu falei, eu tô juntando esse dinheiro para sair daqui. Mas... eu vejo muita gente falando, não, eu dou plantão em tal lugar, ou eu faço tal coisa porque paga muito bem, mas eu odeio. Eu falei, cara, você tá fazendo errado. Você tá fazendo errado. Você tem que achar alguma coisa que traga um equilíbrio ali. Então, mas é essa a ideia, entender o quanto que você ganha, otimizar o processo e, com isso, otimizar seus resultados. Porque dos 3 pilares que a gente tem para construir patrimônio, que é o quanto a gente aporta, o quanto a gente tem de rentabilidade e o tempo que a gente vai fazer esse dinheiro investir, a única coisa que a gente tem controle mesmo é os aportes, né? Porque você não tem como definir que você vai ganhar alguma rentabilidade em nada e, o tempo não tem como controlar. O máximo que você pode fazer é começar cedo. Então, a única coisa que você pode controlar são os aportes e é isso que você tem que focar para você ter os seus resultados. E o que você falou da terceirização é maravilhoso, porque, por exemplo, quando você terceiriza alguma coisa, em geral a gente sabe avaliar o resultado. Quando você vai num restaurante, você está terceirizando cozinhar para você. E você consegue avaliar aquele negócio, se a comida veio ruim ou não. Quando você terceiriza um cara para dirigir para você no Uber, você consegue ver se o cara é barbeiro ou não. Mas quando você terceiriza investimento, ninguém sabe avaliar se o cara está te oferecendo serviço bom ou não. Então não significa que você tem que fazer. Tem um jeito. Tem um jeito. Que é o mesmo jeito que eu faço. Skin in the game. Sim, você precisa fazer alguma coisa, né? Você precisa ter o conhecimento. O meu tá em jogo igualzinho dele. Você precisa ter um conhecimento mínimo para, no mínimo, avaliar. Às vezes você nem precisa fazer. Eu vejo clientes que, mesmo depois de você ensinar o cara a investir, o cara fala, não, eu não quero eu mesmo fazer, mas eu quero saber agora avaliar o serviço que estão me oferecendo. Porque assim, a minha função não é bypassar um assessor de investimento. Eu não quero que o cara não vá no investidor. Eu quero que o cara vá com a pergunta certa. Que o cara fala, olha, assessor, me mostre aí um fundo de ações que tem performado melhor que a Bolsa nos últimos 5 anos. Porque eu não tenho tempo de ficar olhando 30, 50 fundos, 100 fundos que existem. Então, aí o cara vai peneirar, mostra para você e você faz a escolha. Você não está chegando lá, olha, eu tenho 50 mil e eu quero investir. Você está fazendo uma pergunta bem mais específica, botando o cara para trabalhar. O cara vai ganhar o dinheiro dele quando você investir, mas pelo menos você escolher um produto que funciona para você, entendeu? É esse conhecimento mínimo que faz a diferença, assim, até para terceirizar o processo, porque eu vejo muita gente e eu falo assim, você não precisa fazer, mas você precisa, no mínimo, saber avaliar o serviço que a pessoa está te oferecendo. E é engraçado, né? Como tem muita gente lá nos grupos, né? Quando você está no primeiro, 10º, as coisas, é muita novidade. Mas quando você está indo já daqui a pouco para os 1000, as coisas sempre se repetem. A gente tem, em geral, eu vejo, 2 grupos de colegas. Né? Tem um grupo de colegas
que está muito acostumado com aquelas... Eu mandei até um texto ontem lá no grupo, não sei se mais alguém que está assistindo aí chegou a ver, que é a dica. Né? O cara do corredor do hospital, ele quer a dica. Ele quer qual o remédio eu passo para isso. Então, ele fica limitado a coisas muito pequenas, ele quer a dica. Então, hoje a gente é muito bombardeado com fantasia do mercado financeiro. Você vai fazer uma retomada hoje da sua vida. Comece hoje a ganhar, multiplicar seu patrimônio na bolsa. As pessoas fazem isso e eu não faço isso, não é meu perfil. Eu não consigo botar a cabeça no travesseiro fazendo essas coisas. E aí, quando o cara entra no grupo, ele percebe, pô, ninguém vai querer me vender nada aqui, ninguém está falando de ganhar 1 milhão, então eu não quero. Porque eu não quero ter o esforço. Então o cara fica mantido no status quo dele, né? Mas esse cara, ele não é resignado. Porque uma coisa é, a gente precisa ser responsável pelos nossos próprios atos, né? Pelas próprias consequências, né? Isso é filosofia, não é nem eu que estou inventando e nem você. Todo mundo tem que ser responsável pelos próprios atos. E chegou a maioridade. Então, quando você opta por tomar uma decisão, você tem que estar sabendo de quais serão as consequências e mais, que se você não fizer nada diferente, nada vai mudar na sua vida. Quando eu vi os meus colegas lá com 60, 70 fazendo coisa de noite, eu disse, cara, eu não quero isso. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir ou não. Isso também é uma coisa que eu mudei muito. Hoje em dia eu sou bem mais tranquilo do que eu era. Eu só me limito às coisas que dependem de mim. Eu não tenho... Faz todo sentido. Eu não sei se amanhã, né, eu vou morrer, eu não sei, e eu também não tenho medo de morrer. Eu não sei se amanhã a bolsa vai cair ou não. Eu não sei se amanhã eu vou perder todos os vínculos que eu tenho nos hospitais ou não. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não tenho controle sobre isso. Eu não posso me punir por causa disso. O que eu posso fazer é, hoje, eu gastei meu tempo com alguma besteira? Não, cara, não gastei. O tempo que eu poderia gastar com alguma besteira, eu fiz alguma coisa útil. Hoje eu fiquei vendo bobeira, né? Sei lá. Não, eu tô aqui. Exemplo, você que está aqui, está assistindo a gente, eu tô tentando aprender alguma coisa útil. Então, isso está sob meu controle. Estando sob meu controle, eu faço, porque eu não sou resignado. Eu não quero ficar igual aos meus colegas. Mas tem o segundo grupo, que é o segundo grupo que diz assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Não são muitos que fazem isso, porque gasta energia. E aí sim, o cara começa a estudar devagarzinho, e no final tem resultado melhor. Eu acho que tem muito isso. Eu fiz uma matriz há um tempo atrás que desenha muito um pouco disso. Porque assim, o que vai gerar dinheiro pra gente? É você ter informação e você botar essa informação na prática, né? Porque também não adianta você ver todos os vídeos do YouTube sobre investimentos e nunca abrir uma conta na corretora e investir, entendeu? Exatamente. Então assim, você precisa juntar conhecimento e ação, e aí com isso, invariavelmente, assim, você... E é legal que, assim, ela é uma bola de neve. Uma vez que você pega o conhecimento e faz a ação certa, você vai chegar em algum lugar, é uma questão de tempo até você chegar. Mas não vai ser rápido, invariavelmente. Mas o problema é que de tudo que a gente ouve, primeiro que nem tudo é informação. A maioria das coisas que a gente ouve por aí de orelhada ou de corredor, é que aqui em São Paulo a gente fala de orelhada. Então essa que eu peguei... Eu conheço esse pessoal. Eu conheço também. Na verdade, assim, tudo que a gente ouve é informação, mas a maior parte é basicamente uma opinião. Entendeu? Todo mundo tem uma opinião para dar sobre para onde a bolsa vai, para onde a bolsa sobe. E o que eu mais vejo é que ao invés da pessoa pegar uma informação de fato, como que é uma empresa, como é que ela funciona, botar ela num sistema de investimentos, investir ela periodicamente ao longo de vários anos e ganhar dinheiro, o cara quer pegar uma opinião, olha, a bolsa vai subir, jogar tudo lá e tentar transformar aquilo em dinheiro. E, obviamente, isso não dá certo, né? Porque parece muito palatável, né? Você falar, não, eu vou pegar aqui, vou fazer isso e vou chegar em dinheiro. Não é que o processo é difícil, ele é um pouco mais trabalhoso, né? Mas ele não chega a ser difícil, ele só demora mais para fazer. Pega a informação, não acho trabalhoso, transforma. Cara. Você acha? Eu não acho. Mas sabe o que eu digo de medicina? Medicina. Cara, você quer alguma coisa mais difícil que tratar um doente? O cara chega pra você. Eu tô com dor aqui. Cara,
você assimilou uma quantidade de informação para você poder ouvir o que o cara fala, traçar diagnóstico sindrômico, descartar os diagnósticos, juntar esses diagnósticos sindrômicos numa doença. Você faz o diagnóstico, você faz uma propedêutica, depois da propedêutica, você traça a terapêutica, você está ciente de todas as complicações se você tiver feito o diagnóstico errado, diagnósticos diferenciais, complicações do medicamento, quanto tempo vai levar para curar. Cara, a gente faz isso igual um robô de forma sistematizada, o tempo inteiro. Uhum. Qual é a diferença de você fazer a mesma coisa que você faz o tempo todo sistematizado como médico, fazer isso em outras coisas? Realmente não tem, mas a grande questão aqui é que tudo no começo é difícil. Lembra da sua primeira aula de medicina? Eu lembro da minha primeira aula de medicina, anatomia, foram 6 horas, eu acho que foi uma aula trote. 6 horas, o cara vomitando anatomia, eu olhava para aquilo e falava, mano, que lugar é esse? Eu sou uma fraude, eu não entendo nada do que aquele cara tá falando, eu não sei o que tá acontecendo. E assim, tudo no começo é difícil. Andar, quando a gente foi começar a andar, a gente mais caía do que andava. Entendeu? Andar de bicicleta também. Então, tudo é difícil no começo, mas dado uma certa prática, fica automático. Dirigir carro, andar, falar, bicicleta, atender medicina. Então, no começo parece difícil, eu acho que por essa questão, porque é como às vezes é um ambiente tão diferente do que a gente vive que assusta, né? Mas essa é a realidade. Se você começa, se você tem uma estrutura, tem alguém para te ajudar nesse caminho, porque é muito mais fácil. Te falar que eu teria me tornado proficiente em investimentos se tivesse alguém me ajudando muito mais rápido do que eu levei, porque eu tive que dar muita cabeçada antes, errar, investir errado, perder dinheiro em várias coisas para chegar lá. Então, hoje o que a gente faz é basicamente encurtar caminho para as pessoas, né? Dá para fazer buscar o conhecimento sozinho? Dá. 100% do conhecimento que a gente normalmente está distribuindo está disponível de graça no YouTube, entendeu? É só você entender onde buscar. Mas a gente facilita esse processo meio que fazendo uma curadoria para as pessoas, né? Ajudando. Mas se você entende que o negócio ele pode parecer complexo, mas depois que você põe na prática e faz ele repetidamente, ele se torna automático, é isso que precisa fazer. É entender que pode parecer assustador agora, mas ele vai se tornar um negócio automático e é para se tornar um negócio automático, não é para você... eu acho que a maioria dos médicos não tem que se tornar um especialista em investimento, a menos que aquilo seja... a pessoa goste muito daquilo, que acho que é o caso, eu e você, a gente gosta do assunto, tá? Então a gente foi por esse caminho, mas não significa que as pessoas precisem para ter resultado. É uma coisa completamente diferente. Então, dá sim para fazer, dá para ter resultado. Não é tão difícil quanto parece. Eu acho que isso é um grande mito, né? Que a gente tem, que eles olham e falam, não, eu não consigo fazer, isso é muito difícil. Fala, você já fez coisas muito mais difíceis, né, do que isso que é basicamente investir. Então, dá para conseguir muitos resultados. Eu acho que era... Física, né, cara? Status quo, né? Exato. Você precisa quebrar. Eu costumo dizer para as pessoas, né, tudo que tem que fazer mudança é difícil. Você está num relacionamento ruim. Para você terminar o relacionamento é difícil. Você está numa vida de solteiro. Para começar um relacionamento é difícil. Você não faz dieta. Quer começar? É difícil. Qualquer mudança que a gente faz consome energia, né? Mental, física mesmo. Então é difícil. Todo mundo, e o nosso organismo, né? A física, o universo é feito assim para conservar energia. O que é mais fácil? Manter-me no mesmo plantão, na mesma infelicidade, na mesma tristeza, ou ter que aprender uma coisa que eu nunca vi. Pô, ter que aprender dá muito trabalho. Eu vou ter que me esforçar. E a outra coisa que também é curiosa, né? Aristóteles, você com certeza conhece, né? Na verdade, você ser bom numa coisa não é porque você tem um grande dom, é porque você repete 20 vezes. Você entubou 300 mil vezes. Depois de entubar 300 mil, cara, é mais uma. Você comprou uma ação, comprou 2, comprou 10, vendeu, comprou, as coisas vão ficando naturais, como qualquer coisa. A parada é igual que você falou, é começar. Exato. A gente está quase acabando aqui, vamos só responder umas perguntas que fizeram aqui.
Por onde você indica começar, que o Roberto perguntou aqui? O que você gosta? Por onde que você começou? O que você indica hoje para as pessoas? O que eu indico? Entrar no meu grupo lá. Isso, cara, você tem, é verdade, você tem um grupo. Aliás, divulga aí, fala aí o que você tem de canais para as pessoas seguirem você. Então, Instagram, né, que hoje em dia eu estou aqui, mas menos presente, eu estou muito mais presente no WhatsApp, né? Tem lá, sei lá, quase 1000 pessoas, como eu falei. Deve ter uns 10 grupos de WhatsApp diferentes. Criei um agora, menos de uma semana já tem 100 e tantas pessoas, então, assim, os grupos vão enchendo rápido. Então, eu indico para quem quiser, é gratuito. Lógico que tem outras coisas lá que são pagas, né? Mas você vai entrar e vai aprender de graça lá sem ter que fazer nada. Estou no YouTube, tem bastante vídeo no YouTube, Doutor Investimentos também. Se tiver qualquer tipo de dúvida, como eu falei, tem escritório de contabilidade para médico, corretora de seguro com responsabilidade civil e qualquer coisa que tiver para médicos, e escritório para começar a poder investir. Então, tudo isso está disponível. Joia. Eu também tenho alguns canais, né? Eu tenho aqui o Instagram, como vocês viram, tenho o Hélio Barros, que é no canal do YouTube, onde eu também publico vários conhecimentos. Esses são os meus dois. Tem uma página na internet, a doctorinvest.com, que é bem parecido o nome, por sinal, mas é onde eu publico alguns conteúdos mais densos, tá? E tem uma página no Facebook, Investimentos para Médicos, que também tudo isso tem na minha link, na minha bio, se vocês quiserem. E também eu tenho alguns cursos também, assim como o Kleber, eu também tenho um curso de investimento aí. Não dá para dizer que você não começou porque você não gostou de mim ou não gostou dele. Tem muitas opções para você aprender a investir, muita gente ensinando, tá? E o que a gente queria aqui, eu acho que era isso, era compartilhar um pouco desse conhecimento, divulgar e ampliar essa ideia de investimentos para todos. Então, a gente tem um minutinho aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa antes do Instagram cortar nós. Se não, muito obrigado. Só te agradecer. Só posso te agradecer. Muito obrigado aí pela presença. Vamos conversar mais aí, porque eu acho que o povo curtiu. E muito obrigado aí pela sua presença, pela seu explanamento aí sobre várias coisas. Foi bem legal de ouvir. Valeu! Eu que agradeço. Abraço para todos. Abraço, até mais. Ótima semana para todos.